Anos de silêncio, corações feridos, uma família despedaçada. Mas agora, no auge da fome e do arrependimento, José não consegue mais esconder a verdade. Ele chora, grita e se revela: "Eu sou José." O que acontece a seguir é um dos momentos mais comoventes da história sagrada. O reencontro entre José e seus irmãos foi cuidadosamente construído com testes, esperas e silêncios. Ele viu o arrependimento, sentiu a mudança e suportou o peso de esconder quem realmente era. Mas agora, diante de Benjamim, ouvindo Judá se oferecer em sacrifício, José não resiste mais. A emoção toma conta. O coração que guardava lembranças, traumas e saudades por tantos anos, finalmente transborda. O momento chegou. Os irmãos ainda não sabem, mas estão prestes a viver um dos episódios mais intensos da Bíblia. O instante em que a verdade, enfim, é revelada. Neste episódio, o homem mais poderoso do Egito tira a máscara e se torna irmão novamente. O choro de José não é só humano, é profético. Ele representa o fim de um ciclo de dor e o início de uma nova estação de graça. A ferida aberta pela rejeição será fechada pelo perdão. A história que começou com inveja e separação agora dá lugar à reconciliação e à reunião da família. E tudo isso não foi por acaso. Deus estava em cada detalhe. Ele transformou o mal em bem. Ele preparou o Egito. Ele sustentou Jacó. Ele restaurou o que parecia perdido para sempre. Prepare-se para mergulhar na virada mais emocionante dessa jornada. O segredo será revelado. O Pai será restaurado. E o propósito de Deus, mais uma vez, se cumprirá com perfeição. A sala está em silêncio. Judá ainda está curvado. E os irmãos aguardam a resposta do governador egípcio, sem saber que estão a segundos de descobrir a verdade mais impactante de suas vidas. José, por sua vez, não consegue mais conter o que sente. O disfarce pesa, a emoção transborda e ele chega ao limite. "Façam todos saírem daqui", ordena José. Servos, guardas, intérpretes, todos deixam o recinto. Apenas os 11 irmãos permanecem. Eles trocam olhares confusos. O ar parece mais denso. E, de repente, sem aviso, José começa a chorar. Não um choro contido, mas um pranto alto, forte e profundo, tão intenso que ecoa pela casa de Faraó. Os irmãos se assustam. O governador egípcio, aquele que os testou, que falou com dureza, que parecia implacável, agora está aos prantos diante deles. E então, entre lágrimas, ele diz as palavras que mudam tudo. "Eu sou José. Vive ainda meu pai?" O mundo para. O chão desaparece. O tempo congela. Os irmãos ficam em choque, incapazes de falar, de reagir, de sequer compreender o que estão ouvindo. "Eu sou José." Aquela frase ecoa em suas mentes como um trovão que rasga o céu em silêncio. A memória volta com violência. O poço, as moedas de prata, o manto ensanguentado, o choro de um irmão suplicando por misericórdia. E agora ele está ali, vivo, forte, poderoso, e chorando. Eles não sabem o que esperar. Medo, vingança, rejeição. Mas José não traz nenhum desses sentimentos. Ele se aproxima. Seus olhos, ainda marejados, olham nos olhos de cada um. Não há ódio, há saudade, não há vingança, há cura. Agora não se aflijam, nem se recriminem por me terem vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José entende. Depois de tudo, ele enxerga o plano de Deus com clareza. O Egito, a prisão, os sonhos, o sofrimento, tudo foi parte de algo maior. Ele não apenas os perdoa, ele os abraça com palavras. A ferida se fecha e ali, naquela sala, o que parecia impossível acontece. O passado é perdoado e a família começa a ser restaurada. José vê o espanto estampado no rosto dos irmãos. Nenhuma palavra sai de suas bocas.
Os olhos estão arregalados, a respiração presa, o corpo paralisado pela revelação. O medo é visível e compreensível. Afinal, aquele que eles abandonaram agora tem poder para destruí-los com uma só ordem, mas o que eles recebem é graça. José se aproxima novamente. Com a voz embargada, repete com doçura: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Mas logo acrescenta: Não se entristeçam, não se condenem. Deus me enviou adiante de vocês para preservar vidas. É o coração de um homem que não apenas perdoou, mas entendeu o propósito da dor. Ele poderia usar seu poder para cobrar, para punir, para dar a cada um segundo suas obras, mas escolhe outro caminho. José não se prende ao passado. Ele olha para o que Deus fez através da tragédia, e é isso que muda tudo. O poço virou ponte. A escravidão virou livramento, o abandono virou salvação. José continua: Já houve 2 anos de fome, e ainda restam 5. Deus me colocou aqui para conservar a descendência de vocês na terra e para salvar muitas vidas. O plano do Senhor estava muito além da dor momentânea. Ele usou a rejeição para preparar um trono, usou o silêncio para formar um líder, usou a perda para construir salvação. Com firmeza e amor, José reafirma: Não foram vocês que me mandaram para cá, mas Deus. Que declaração poderosa! Ao invés de alimentar o ressentimento, ele entrega sua história nas mãos do Criador. E ao fazer isso, liberta a si mesmo e aos irmãos do peso da culpa. O perdão de José não é superficial. Ele não apenas passa por cima. Ele reconhece a dor, mas escolhe o céu. Escolhe a restauração. Escolhe ver Deus onde antes havia apenas sofrimento. Essa é a essência da redenção. Transformar a ferida em fonte. Fazer do deserto caminho. Tornar o abandono testemunho. E ali, naquela sala, enquanto o choro vai dando lugar ao alívio, José começa a falar de futuro. O passado está encerrado. Agora é tempo de pensar na vida, na família, na preservação. E nos próximos passos, que serão dados com os pés da reconciliação e não mais da divisão. Com os olhos ainda marejados, José se volta aos irmãos com uma nova urgência no coração. Voltem depressa para meu pai. A dor foi curada, o perdão foi oferecido, mas agora há um próximo passo: reunir a família. A separação de tantos anos está chegando ao fim e José não quer perder mais nenhum segundo. Ele diz: Dizei-lhe, assim diz teu filho José: Deus me pôs por senhor de todo o Egito. Vem para cá, não demores. A notícia, que parece impossível até para os próprios irmãos, agora precisa ser levada a Jacó, aquele que viveu anos acreditando que o filho estava morto. E agora receberá o convite de ver José, vivo e exaltado. José continua dando instruções: habitarás na terra de Gósen, estarás perto de mim. Ele não quer apenas reunir a família, ele quer protegê-la, cuidar, sustentar, amparar. Já se passaram 2 anos de fome e ainda faltam 5. Mas nenhum de seus irmãos, sobrinhos ou seu pai passará necessidade. Aquele que foi vendido como escravo agora é o responsável pela salvação de toda a casa de Israel. Aquele que foi rejeitado se torna o provedor. E ele não faz isso com orgulho, faz com amor, faz com desejo sincero de restauração. A mágoa foi transformada em missão. A dor virou cuidado. Capitu José pede que os irmãos contem tudo a Jacó: o que viram, o que ouviram, a honra que Deus lhe deu no Egito. Mas sabe que apenas palavras não bastarão. Por isso ele prepara provas: carros, presentes, roupas, mantimentos, animais carregados de bens. Tudo para mostrar ao pai que aquilo não era um sonho, era uma realidade divina. Enquanto fala, seu rosto já não carrega mais sombra. Ele sorri, abraça Benjamim, beija todos os irmãos um por um.
Aquele que havia chorado em segredo, agora chora nos braços dos que o traíram, porque o perdão verdadeiro gera reconexão. E o reencontro que parecia impossível, agora é promessa prestes a ser cumprida. A missão dos irmãos está clara: voltar, contar e trazer. A família que foi separada será reunida, e o Deus que permitiu a distância agora pavimenta o caminho da restauração. O Egito, palco da dor, agora se torna cenário de reencontro, porque quando Deus escreve a história, o final sempre aponta para a vida. Enquanto os irmãos ainda digerem tudo o que aconteceu, a notícia da reconciliação se espalha. Os servos de José comentam, e logo o próprio faraó fica sabendo que os irmãos do governador chegaram. E sua reação não é de ciúmes, inveja ou medo, é de alegria. O coração do rei do Egito se une ao de José, porque quando Deus abençoa alguém, até os reis se colocam a favor. Faraó convoca José e declara: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais, ide, tornai a terra de Canaã, e tomai vosso pai e vossas famílias, e vinde a mim. E eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a gordura da terra. A generosidade do rei é sinal da bênção de Deus. Além das palavras, vêm os recursos. Faraó manda preparar carros, os melhores de sua terra. Manda carregar provisões, roupas novas, presentes e o que for necessário para o longo trajeto. Tudo para que a casa de Jacó não apenas sobreviva à fome, mas chegue ao Egito com honra. José reforça o cuidado, dá a cada um roupas novas. Mas para Benjamim, o irmão mais novo, ele envia 5 mudas de roupa e 300 moedas de prata. Um gesto de carinho pessoal, sem provocar inveja, mas cheio de significado. A relação entre eles, antes interrompida pela distância, agora floresce com afeto verdadeiro. A seus irmãos, José entrega víveres para o caminho e ainda lhes dá uma advertência: não briguem no caminho. Ele conhece o coração humano, sabe que culpas antigas podem ressurgir, que acusações poderiam ser lançadas entre eles. Mas agora não é tempo de apontar o dedo, é tempo de união, de levar boas notícias, de preparar o reencontro. O Egito se torna não apenas refúgio, mas palco de provisão abundante. E José, que um dia chegou ali como escravo, agora envia sua família de volta a Canaã carregada de honra. Carros reais, cargas de trigo, frutas, animais, roupas, prata, presentes. Tudo com um único propósito: reunir o que o pecado separou. A distância entre o passado e o futuro está sendo vencida a cada passo. E Jacó, o velho patriarca, ainda não sabe, mas seu coração está prestes a bater mais forte do que nunca, porque o filho que julgava morto vive e está prestes a vê-lo com os próprios olhos. A caravana se aproxima de Canaã, mas desta vez não são apenas viajantes em busca de mantimento, são mensageiros de uma nova realidade. Os irmãos de José voltam com os corações acelerados e carregados de emoção. Em seus ombros, presentes e provisões. Em suas bocas, a notícia que mudará tudo: José está vivo. Ao se aproximarem, encontram Jacó, velho, enfraquecido, ainda sustentado por uma saudade que nunca foi curada. O luto que o consumiu por anos havia deixado marcas profundas. O pai que eles veem não é o mesmo homem de antes, e é para esse coração abatido que a notícia será entregue. José ainda vive, dizem eles, e é governador sobre toda a terra do Egito. O impacto das palavras é tão grande que Jacó desmaia, literalmente. Seu coração não consegue lidar de imediato com algo tão inacreditável. Seu espírito, que por anos foi esmagado pela dor, simplesmente trava diante da esperança. Mas os irmãos insistem. Mostram os carros, as roupas, os animais, os presentes. E pouco a pouco, Jacó começa a acreditar. As provas diante de seus olhos são inegáveis.
Mas não são os bens materiais que o convencem. É a certeza de que Deus ainda está escrevendo. É o reconhecimento de que o que estava morto, agora vive. A Bíblia descreve com beleza e simplicidade. Então reviveu o espírito de Jacó. É como se a vida retornasse aos seus ossos. A chama reacende, o luto se transforma em expectativa e ele declara com convicção: basta, José, meu filho, ainda vive. Irei vê-lo antes que eu morra. Essa declaração não é apenas sobre reencontro. É sobre fechamento de ciclos, sobre redenção, sobre a fidelidade de Deus. Jacó, que chorou tantos anos, agora se levanta com esperança renovada. A dor não foi em vão. A espera teve propósito, e o que parecia perdido estava apenas sendo preparado. A família está prestes a se reunir. O pai e o filho que foram separados por anos, finalmente se verão face a face. O Deus que permitiu a separação, agora prepara a reunião. E o que vem a seguir será um dos momentos mais emocionantes de toda a Bíblia. Porque quando o céu escreve a história, nem a dor, nem o tempo, nem a distância podem impedir o reencontro. A revelação de José aos seus irmãos não foi apenas um reencontro familiar. Foi a manifestação do plano divino em sua forma mais pura. O choro que ecoou no palácio foi o som de uma alma curada. O perdão oferecido foi o elo perdido sendo restaurado. E o reencontro com o Pai, a promessa sendo cumprida. Deus esteve em cada detalhe, desde o poço até o trono. Desde a túnica rasgada até os carros egípcios carregados de presentes. O que parecia tragédia era preparação. O que parecia o fim era apenas o início de algo maior. José entendeu e por isso perdoou. Jacó acreditou e por isso reviveu. Essa história nos lembra que nenhum tempo é perdido quando Deus está no controle, que o perdão reconstrói o que a culpa destruiu e que mesmo depois de anos de silêncio, Deus ainda escreve finais surpreendentes. Se esse reencontro te emocionou, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda transforma finais tristes em começos cheios de propósito. Se inscreve no canal, ativa o sininho e continua com a gente, porque a jornada de José ainda tem muito a nos ensinar sobre fé, perdão e redenção.